Uma pergunta rápida aqui no nosso editorial. Você conhece essa senhora aqui? Eliseta Ramos? Não conhece? Eu vou te explicar quem ela é. E sabe por que o Lula está tão desconfiado e preocupado com ela? Também não sabe? Pois é, achou o editorial que vai te explicar agora. Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com você. O Lula está muito desconfiado e preocupado com a Eliseta Ramos. E aí, ele já mandou um recado para os seus ministros, para os ministros correrem, porque ele precisa agir rápido, antes que o seu maior terror volte. Lava Jato. Vamos falar sobre isso? Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com você. A matéria que eu vou discutir com vocês é matéria da G1 Política, ou seja, da Globo. E se é Globo, ora, senhores, não mente, né? Lula e seu olhar desconfiado para a PGR interina. Então você já sabe. A moça que eu mostrei aqui para vocês, a Eliseta Ramos, ela é a Procuradora-Geral da República Interina do Brasil. O que é isso? Que nome grande, parece um palavrão? Não, não é palavrão, não. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público. É o responsável pela custos lege, ou seja, ele é fiscal da lei, ele que faz a ação penal fluir. É ele, em tese, que tem responsabilidade, inclusive, de mandar promotores investigar políticos corruptos. É a Procuradoria-Geral da República que abriu as portas para a criação da Lava Jato. O Lula teve o mandato do Augusto Aras, que foi colocado pelo Bolsonaro na Procuradoria-Geral da República, encerrado. Então, no seu lugar, assumiu a Eliseta Ramos, essa moça aqui. Só que a Eliseta Ramos está dando espaço para que procuradores da República, ou seja, procuradores do Ministério Público, voltem a defender a Lava Jato. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem relatando a ministros e assessores próximos um incômodo com a chefe interina da Procuradoria-Geral da República, a Eliseta Ramos. A procuradora só está no cargo porque Lula ainda não escolheu quem indicará para o comando. Auxiliares de Lula ouviram do presidente que essa escolha pode ser antecipada para a próxima semana. Um dos motivos é que a desconfiança que Elisete Ramos estaria abrindo portas para que procuradores defendam a Operação Lava Jato e ascendam novamente no Ministério Público. É isso que está acontecendo. Os procuradores querem reviver a Lava Jato, o grande terror do governo Lula e do governo petista. E por causa disso, os ministros de Estado do Lula têm que correr e trazer um nome adequado que seja de total confiança para o Lula enterrar de vez a Lava Jato. Esse é o ponto. Lula quer escolher um procurador-geral da República que enterre de vez a Lava Jato. Aí a minha preocupação, a minha pergunta aqui, você acha que esse tipo de preocupação é uma preocupação para salvar o próprio umbigo ou para preocupar com a corrupção no Brasil? Pois é, você já sabe a resposta. Então, é de ficar indignado, né? Bora falar de questões internacionais. Vamos analisar aqui uma matéria do jornal Metrópolis. O Hezbollah é um grupo libanês. Ele recrutou brasileiros dispostos a tirar a vida e sequestrar, matar e sequestrar pessoas. Esse é o verdadeiro terrorismo. E aí, brasileiros estão envolvidos nisso. Um dos investigados pela Polícia Federal no âmbito da Operação Trapiche revelou aos policiais que foi até Beirute, no Líbano, para se encontrar com um integrante do grupo radical libanês Hezbollah. Segundo o depoimento, os terroristas buscavam brasileiros dispostos a matar e sequestrar. Os alvos seriam prédios da comunidade judaica no Brasil. O homem, que não teve a identidade revelada, foi alvo de busca e apreensão. Os policiais ainda avaliam se irão pedir a prisão do suspeito. Repito, os policiais ainda avaliam se irão pedir a prisão do suspeito. O cara foi até o Líbano, o cara foi a Beirute, lá conversou com as lideranças do Hezbollah para fazer um plano para matar e sequestrar pessoas, judeus, aqui no Brasil. E a polícia ainda avalia se vai prender o cara. Pois é, imagina se esse cara tivesse se encontrado com o Bolsonaro. Aí sim é que o bicho ia pegar pro lado dele, né? Já estava preso.
Sabe, o que que me assusta? Me assusta que, mais uma vez, ou de certa forma, mais do que nunca, a gente vê a proximidade desses grupos terroristas aqui dentro do Brasil. E o Brasil, vamos ser sinceros aqui, uma terra que até pouco tempo atrás era uma terra absolutamente abençoada por Deus, inclusive com a sua natureza. A gente não tinha problema de desastres naturais, terremotos, furacões, esse tipo de coisa não acontecia aqui no Brasil. Pois é, mas vocês perceberam que parece que Deus está meio chateado com o Brasil ultimamente? Enchentes, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, lá no na Amazônia, todos os rios secando de uma vez só, sabe? Vendaval em São Paulo, no Nordeste, também inundações, ou seja, desastres atrás de desastres. E na política nem se fala, né? Então a gente vê que o Brasil deve estar naquela época que Deus castiga, ou seja, deixa acontecer para você tomar um choque de realidade, né? Deve ser isso que está acontecendo. Outra matéria aqui, ó. Agora a imprensa se superou completamente. Agora sim, ela tem fontes de informação totalmente confiáveis. Dá uma olhada nessa matéria do Metrópolis. Integrante do Hamas nega que grupo esteja impedindo a saída de brasileiros de Gaza. O grupo Hamas rebateu as acusações de Israel e negou que esteja dificultando a saída de brasileiros da faixa de Gaza. Ao Metrópolis, olha só, o Metrópolis entrevistou o Baessem Naim, um dos porta-vozes do Hamas. Afirmou que o grupo não tem qualquer influência sobre as listas de pessoas que saem da faixa de Gaza, que vive uma situação caótica desde o último dia 7 de outubro. Agora sim, se um membro do Hamas falou, é lógico que a gente tem que acreditar. Afinal, são pessoas com total credibilidade, são pessoas que, sem sombra de dúvida, demonstram uma ética imensurável. Abusou de mulheres, colocou crianças no forno, isso é irrelevante. Muito pior é o povo de Israel, que é imperialista. Gente, é uma hipocrisia, mas tão grande, que às vezes a gente pensa assim: ô Deus, não quero te questionar, não, mas será que você não está atrasado aí para descer na Terra e resolver um pouco dos problemas, não? Porque, infelizmente, o ser humano deve estar perdido no mundo e no espaço, porque, sabe, dá credibilidade ao grupo Hamas para confiar nas falas deles. E pelo amor de Deus, a gente trouxe matéria aqui no último editorial mostrando para vocês que o Egito está fechando fronteiras lá do corredor humanitário porque o Hamas está colocando terroristas dentro da ambulância se fingindo de vítima para poder atravessar para o lado de do Egito. Então, assim, credibilidade é nada, né? Matéria que eu trago para vocês agora é do Correio Brasiliense. Esse aqui é o mauzão. Israel, apesar de ter sido atacado, apesar de ter sido molestado dentro do seu território e da sua soberania, apesar de estar sendo atacado por grande parte da esquerda mundial, o mauzão, o genocida, como o padre Júlio Lancelotti fala, né? O genocida resolve concordar com pausas diárias no combate só para que os civis possam sair. A medida anunciada pelos Estados Unidos visa permitir a fuga dos civis das áreas de combate e a busca por ajuda humanitária. A Jihad Islâmica divulgou vídeos com imagens de reféns. Olha só, para você ter noção, a Jihad Islâmica, para quem não sabe, é também um grupo terrorista. E aí, eles falaram que agora também eles vão ser muito humanitários. Assim como Israel deu um sinal de que vai dar um cessar-fogo aos terroristas, agora eles vão ser muito humanitários. Vão liberar 2 israelenses presos, que foram sequestrados e que estão sequestrados desde dia 7 de outubro. E aí, quem são essas pessoas? Tô procurando o nome delas aqui, tá? Mas não estou achando aqui. É uma senhora de 74 anos e uma criança de 11. São os israelenses presos. 13 anos, achei aqui, ó. Aqui, ó. 2 israelenses
sequestrados. Aí você pensa, são soldados, né? Durante os ataques de 7 de outubro, quando 1.400 pessoas morreram. Na gravação, Yagil Ben Yaakov, de 13 anos, e a idosa cadeirante Hannah Katiz, de 77 anos. São reféns. São sequestradas pelo Hamas. E o grupo Jihad fez um vídeo, você vê que eles estão juntos, fez um vídeo dizendo, olha, nós vamos libertar esses reféns porque nós somos muito humanos. Pois é, dê credibilidade se você quiser ou se você for do PCO. Pois é, o PCO convoca para o grande ato em defesa da Palestina, que vai acontecer no dia 12. Não vou colocar muito tempo não, para não divulgar lugar, para não dar... para não tocar tambor para maluco dançar, porque para mim, e aqui na propaganda aqui, ó, vamos botar para quebrar. Vocês não colocaram assim uma frase de mais impacto? Vamos tocar o terror. Coloca assim, ó, vão em todo mundo pro grande ato pró-Palestina, solidariedade à Palestina. Vamos tocar o terror. Combinaria mais do que vamos botar para quebrar. Tá aqui, ó. Vamos botar para quebrar. O grupo Palmares, que vai estar lá, coloca, vamos tocar o terror. Combina mais. Vamos estudar marketing mais para a coisa dar mais certo. Tem que ter uma sintonia com o que vocês estão fazendo. Lá, nos últimos encontros que o PCO teve gente gritando viva o Hamas. O Abílio Brunini, ele deu uma fala dentro lá do Congresso Nacional, onde foi interessante porque ele falou, ó, o Hamas é refém, a Palestina é refém do Hamas. O Hamas é o grande problema da Palestina. Então, Palestina livre do Hamas. Vamos lá. Outro ponto que eu preciso discutir com vocês aqui. Aqui eu vou colocar na tela para que vocês possam ver. Esse aqui é o site da CNN. E olha que este vídeo voltou a viralizar. Um vídeo curto, de 2, 3 minutos. Aqui vocês veem o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele estava dando uma declaração quando a jornalista veio e tentou dar uma lacrada para cima dele. Esse vídeo aconteceu há uns meses atrás, mas ele voltou a viralizar agora. Tem um vídeo no TikTok que está viralizando. Olha só o que o Luiz Felipe de Orleans e Bragança falou em relação à repórter. Vale a pena você prestar atenção nessa fala aqui. Deixa eu ver se eu coloco mais próximo. Não vai ficar legal, não. Vamos deixar assim mesmo para você ouvir. Que o primeiro secretário da Unasul... Deputado, desculpa interrompê-lo, mas essa fala do senhor é uma fala extremamente grave, de dizer que a gente tem os governos ligados ao narcotráfico. Então, eu preciso que o senhor traga elementos para a gente. Não, é verdade. Você vai falar que o presidente da Colômbia atualmente não tem ligação com o narcotráfico? Era um guerrilheiro do narcotráfico reconhecidíssimo. Você vai falar que o Chávez e que o Maduro não tem vínculos com o narcotráfico? Gravíssimo isso que vocês estão falando, de dizer que eles não têm vínculo nenhum com o narcotráfico. Vai falar Desculpa, deputado, mais uma vez interrompê-lo. Quem o senhor trata por vocês? O senhor está falando da imprensa? Sim, exatamente. Vocês estão defendendo aqui de que há governo... Deixa eu repetir para vocês entenderem perfeitamente o que eu estou dizendo. Há governos na América Latina que são de ditaduras de esquerda, com vínculos com narcotráfico. Isso que eu disse, tá? Notadamente, temos alguns expoentes que eu acabei de mencionar que são notórios. Vocês estão dizendo que não? Claro que sim. E esses são membros da Unasul. Então, é importante a gente entender quem são esses partícipes e por que a Unasul é criada. Segundo, a Unasul já é redundante. Já temos acordos, como muito bem aqui colocou o deputado, falando de imigração. Nós temos a política de imigração muito mais progressista que existe talvez na face da terra. Não temos como evoluir nisso. Nós temos o Mercosul, que tem a questão econômica, que já faz essa parte de integração. Então fica a pergunta, para que serve o Unasul, se não é um fórum destes regimes ditatoriais para estabelecer políticas públicas além daquelas que já foram estabelecidas por outros acordos?
É um órgão redundante. Então vocês viram aqui a fala do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, a jornalista tentou lacrar, como assim que você diz que governos são ligados ao narcotráfico? Ele falou, é simples, é só você olhar o que aconteceu na Colômbia, olha o Maduro, as denúncias do Carvajal, que estão aí investigadas pela Interpol, e aí você observa, e aqui ele citou a Unasul, mas deveria ter citado o Foro de São Paulo, e aí você vai dizer que esses grupos, a Nicarágua, por exemplo, não tem ligações com o narcotráfico? Pois é. Então, colocou os pingos nos is e mostrou que a imprensa realmente tem uma índole de passar o pano e esconder aquilo que realmente acontece. Ou seja, só vai até a mídia aquilo que eles interessam. Dizer que esses grupos que guerrilheiros, por exemplo, que antes eram declarados guerrilheiros, participavam desses grupos, depois entrou na presidência e falar que não são governos ligados a narcotraficantes, é de brincadeira, né? É de brincadeira. Vamos lá. Mais uma notícia impactante aqui para o Roberto Jefferson. Matéria do Globo. Fusão entre Patriota e PTB bane Roberto Jefferson da sigla que ele integrou por 4 décadas. Agora, só para vocês entenderem. O TSE aprovou a criação de um novo partido, o PRD, que é a fusão do Patriotas com o PTB do Roberto Jefferson. Para que eles fizeram isso? Para aumentar o fundo eleitoral. Então, hoje, existe o PRD, Partido Renovação Democrática, ou seja, a turma aí que se juntou por uma ala progressista aí, para ter mais fundo eleitoral. E aí eles se tornaram um novo partido. E o Roberto Jefferson, que foi um dos precursores do PTB, foi expulso do partido. Não, vou ser sincero com vocês, não que eu morra de amores pelo Roberto Jefferson, nem de longe, tá? Nem de longe eu possa dizer que eu morro de amores pelo Roberto Jefferson, mas assim, é um momento muito delicado da situação dele, até pelos 40 anos que ele teve à frente do partido. É estranho ele ser simplesmente expulso agora, sem pelo menos uma moção honrosa, porque, convenhamos, foram 40 anos junto com o partido. Para que eu quis dizer isso aqui e mostrar esse detalhe? Você está defendendo o Robert Jefferson? Não necessariamente. Mas eu quero mostrar para vocês, que, principalmente que acreditam muito em alguns políticos, saibam uma coisa. Nem tudo aquilo é o que parece. Tem políticos que são muito bons, mas outros que usam da política como um meio de escalada para o poder. E esses que usam a política como meio de escalada para o poder, veem qualquer um que esteja à frente deles como amplamente descartável. Até o povo. Fazem o que for preciso para a manutenção do poder. Todo e qualquer que estiver à frente é descartável. É o caso que vocês veem aqui do Roberto Jefferson, certo? É isso, pessoal. Por hora, é esse o nosso conteúdo. Espero que você tenha gostado. A gente volta com mais conteúdo relevante para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.